Que bom, é mais um dia nos encontrarmos aqui no programa Redenção. Louvado seja Deus por esse nosso retiro espiritual. Santo Afonso tem nos ajudado muito nessa caminhada neste mundo, não tem, gente? Prepare o seu coração, porque hoje o programa tá bonito, viu? Muitos ensinamentos. Graças a Santo Afonso Maria de Ligório, nós temos aí uma esperança, né, Padre? Que esse caminho a gente pode aprender muita coisa. Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, meu irmão e irmã. Com Santo Afonso nós aprendemos tanto, e especialmente a olharmos para Jesus e muito mais do que olhar para Ele, segui-lo, praticando a sua santa palavra e deste modo tornando a nossa vida, pela graça de Deus, uma vida realmente abençoada, orientada para o céu. Isso mesmo. E hoje nós temos um tema muito especial. Ô Padre, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é apenas uma obra de tantas que Santo Afonso tem e que nós meditamos já várias aqui no programa, não é, Padre? Já foram várias obras, ele escreveu muito, um santo que colocou os dons sempre a serviço da evangelização, e essa é uma dentre tantas outras, mas também de importância singular, que traz para nós os últimos passos de nosso Senhor por ocasião da sua entrega na cruz, para nos redimir, para nos salvar. Então Santo Afonso, ele, nessa obra, tanto nos ensina também, e especialmente hoje, a partir desta obra já apresentada pela Caísa, nós teremos como tema em nosso programa Redenção, Jesus é condenado à morte, a vivência prática da nova vida em Cristo. Que o Espírito Santo nos conduza nesse nosso momento de meditação, já pegue a sua palavra. Se você tem a obra de Santo Afonso, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, deixa aí bem pertinho de você e vamos aprender muito, eu tenho certeza, sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Conduzidos pela força e a graça do Espírito Santo, vamos meditar a palavra de Deus. Já abre sua Bíblia então no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículos de 14 a 16. João 19, 14 a 16. A palavra diz assim, Era o dia de preparação da Páscoa. Por volta da hora sexta, Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam, fora, fora, crucifica. Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. O Padre Frederico, nessa hora se cumpre então o que estava escrito, como Jesus sempre disse, né? Tem que se cumprir o que está escrito. Nessa hora se cumpre, então ele foi então para ser crucificado. Isso acontece aqui a confirmação irônica da parte de Pilatos em relação a Jesus, que diz, eis o vosso rei. Ele fala assim com ironia. E aí nós contemplando Jesus, nosso rei, somos questionados, porque ele é um rei, não uma semelhança dos reis do nosso mundo, um rei humilhado, coroado com agudos, pontiagudos espinhos,
Ou seja, ele não corresponde às expectativas das pessoas daquela época, que queriam um rei vitorioso, político glorioso. Não é esse tipo de reinado que o Senhor veio trazer para nós. E diante dessa cena, em que Pilatos apresenta o Cristo como o vosso rei, nós precisamos nos questionar também que tipo de rei eu espero para a minha vida. Um rei que serve os meus interesses ou que transforma a minha existência, a minha vida? Que tipo de rei Jesus você espera na sua vida, meu irmão, minha irmã? O texto aponta para a centralidade dessa vontade de Deus realizada plenamente, cumprida em Cristo Jesus, né? O povo que depois vai gritar fora, crucifica-o, crucifica-o, toma uma decisão consciente até. Não era esse o rei que eles queriam, mas, como disse, um outro tipo de rei. E aí, questionemos-nos também, no meu dia a dia, nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu faço, eu também rejeito Jesus, como aquelas pessoas rejeitaram? Porque pode ser que a gente olhe para essa cena e pense, como eles foram capazes de fazer isso? Mas hoje nós também podemos fazer isso. Ainda hoje eu posso rejeitar Jesus, a sua palavra, o seu ensinamento. Posso até admirar o Senhor, mas não me comprometer com Ele, a sua causa, né? O reino de Deus, de amor, paz, justiça. Então esse texto vai apresentando essa decisão, Pilatos que entrega o Cristo para ser crucificado, e em meio a esta cena tão dramática, nós também somos assim questionados. Por exemplo, novamente agora, olhando para a cena dos sumos sacerdotes que dizem para Pilatos, nós não temos outro rei senão César. Ou seja, eles tiram Deus do centro e colocam a política, né? César, o representante político, trocam Deus pelo poder político. Então, quando Deus não é o centro da nossa vida, alguma coisa ou algo vai ocupar o lugar dele. Então, temos consciência disso. Deixar Deus ser Deus em nós é o grande ensinamento que também Santo Afonso vem trazer para nós, porque senão a gente vai abrindo espaço para coisas que nos podem destruir, podem apequenar a nossa vida, entristecê-la. Nós não queremos isso. Daí a importância de sempre contemplarmos o Rei dos Reis, que tem como trono a cruz, o madeiro, e como coroa, como disse, a coroa de espinhos. Pilatos, por sua vez, não é isento diante do seu lavar as mãos, por assim dizer, não agora, mas de certo modo ele reconhece a inocência de Jesus, mas cede à pressão do povo. Ou seja, ele escolhe não a verdade, mas ele escolhe aquilo que é conveniente. Abre mão da verdade para ceder à pressão e ser conveniente e também, por conta disso, conivente com o que vai acontecer com Jesus nosso Senhor. E quantas vezes nós sabemos o que é certo, mas não sustentamos aquilo que é certo. Agimos como Pilatos. Peçamos para a nossa vida a graça de Deus e especialmente a graça da conversão para não abandonarmos Jesus, não o tirarmos do nosso coração, do altar, daquilo que é principal em nossa vida, a nossa consciência que deve sempre ter o Cristo presente. O Padre Frederico, aí prestando bastante atenção no que o senhor estava dizendo e falando daquele povo, né, que pedia a crucificação de Jesus, né, que não, nós não temos rei, ele não é nosso rei. Será que faltou para eles a experiência com esse Jesus, que antes de tudo isso estava na sinagoga, pregava? Será que a esses homens faltou essa experiência ou não? O Cristo passou fazendo o bem, anunciando sempre a vontade de Deus e fez tantas coisas, tantas curas, tantos sinais que indicavam que ele era a luz tão aguardada, o Messias esperado. E mesmo assim muitos preferiram não escutá-lo. Sim. Pior do que isso, condená-lo à morte. Então assim, uma rejeição que brota de uma decisão. Uma escolha, não é, Padre? Uma escolha. O Cristo já tinha se manifestado
Não é que eles não o conhecessem, sabiam quem ele era, o que ele fazia, mas optaram pelo mal, por matar um inocente de forma tão injusta, ou seja, uma escolha foi feita. E aí nós somos levados, instados a pensar que escolha eu faço diante do Cristo que se entregou por muito me amar. Preciso responder essa pergunta diariamente e especialmente colocarmos-nos diante de Deus com um coração transparente, aberto para responder, porque nada podemos esconder de Deus. Isso mesmo. E aí Santo Afonso, ele faz muito isso aqui no seu escrito, nessa parte aqui do livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos leva a meditar qual será a minha resposta diante desse amor, de um Deus que sofreu tanto, né? Tem uma parte aqui que ele fala que a dor de Jesus aumenta com o pecado de Pedro, onde Pedro negou Jesus, né, 3 vezes. Então, será que a minha escolha, as minhas decisões, elas têm aumentado a dor de Jesus? Têm ferido o coração do Senhor? E Padre, quantas vezes eu fico pensando assim, como que a gente tem que ter uma fé autêntica e verdadeira? Querer fazer mesmo experiência com Deus, porque se eu não faço uma experiência, eu vou fazer como esse povo, né, Padre? Que aclamou Jesus hoje, mas quando é amanhã, não, eu vou seguir outro caminho. Porque aquele que faz uma experiência verdadeira, ele persiste no caminho, né? Ele é perseverante. Então essa fé, essa experiência verdadeira, ela tem que acontecer na nossa vida, né, Padre? É um encontro verdadeiro, como você disse, com essa pessoa, o Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O cristianismo não é um conjunto de ideias, como uma filosofia qualquer, não. Ele é muito mais, é um encontro com uma pessoa viva. Jesus ressuscitado, que vence toda a maldade, todo o mal e até mesmo a própria morte. Ou seja, a vontade de Deus Pai é esse bem que faz o Cristo ser ressuscitado, ou seja, não permanece no sepulcro. O mal não tem jamais a última palavra. Então, isso que é assegurado por nós que estamos contemplando aí a paixão do Senhor. Há tantas dores, tanto sofrimento por muito nos amar, e nós que tantas vezes somos ingratos, soberbos, que contemplamos esse rei humilhado e não fazemos nada. Com essa decisão que passa pelo encontro verdadeiro. Não apenas, eu ouvi dizer, não. O Senhor nos chama pelo nome para estarmos com Ele e para experimentarmos essa graça da vida nova que é para nós essa preciosidade, né? Somos filhos muito amados de Deus, mas precisamos viver essa experiência em Jesus, conduzidos e orientados pelo Espírito Santo. Então não vamos diminuir o poder de Deus, esse Deus vivo que vence o mal, que fala para nós que o amor vence tudo, supera tudo. Não vamos diminuir com as nossas escolhas esse poder de Deus na nossa vida. Vamos escolher algo sempre, tomar as decisões certas para que esse poder seja revelado através da nossa história, para que esse poder de Deus seja revelado através da nossa vida, lá na família, no trabalho, onde a gente estiver. Eu quero com a minha vida revelar esse poder grandioso de Deus, esse amor que transforma, que, como o Padre disse, nos dá vida nova. Eu tenho certeza que o Padre Frederico também, não é, Padre? Com certeza. Com certeza. Queira também, você também quer, não é? Por isso estamos rezando juntos e aprendendo de Santo Afonso, o quanto Deus nos ama, o quanto é maravilhoso experimentar desse amor que transforma. E, Padre, todos os escritos de Santo Afonso nos revelam muito desse amor grandioso, não é? Santo Afonso, que vai nos revelando as cenas, por exemplo, da paixão, em todos os escritos, não só da paixão, mas revelando esse amor, a centralidade desse amor em nossa vida, é este santo que nos leva a sair do nosso lugar. O Senhor nos chama pelo nome, eu dizia aqui, nós precisamos ir ao encontro dele do jeito que eu estou agora, nesse momento, né? Não esperar um momento ideal para só então eu me tornar alguém que segue a Jesus, que o ama. Não, o Senhor te chama agora, como chamou aqueles simples pescadores e eles deixaram tudo para segui-lo. No dia a dia, no cotidiano da vida, o Senhor continua chamando. Então, escutemos a voz dele, a sua palavra, e respondamos também com esse amor que não é indiferente.
E para nos ajudar a dar essa resposta de amor, nós damos uma sugestão aqui no programa, né, Padre? Que é o Redenção no Dia a Dia. Redenção no Dia a Dia traz uma sugestão para a nossa vida a partir do que nós refletimos. E aí, a sugestão é realizar uma comunhão reparadora. O que vem a ser essa comunhão reparadora? Ou seja, escolher a primeira sexta-feira do mês, e essa foi uma prática pedida por Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Alacoque, ou seja, oferecer essa primeira sexta-feira do mês, participar de uma Santa Missa, comungar e oferecer essa comunhão em reparação por tantas ingratidões recebidas por Jesus, no relato da paixão, mas também no dia a dia da nossa parte. Ou seja, uma prática salutar, importante, de devoção, que nos ajuda a contemplar a paixão do Senhor Jesus e não ficarmos indiferentes, mas rezarmos pedindo reparação. É uma forma de dar essa resposta, não é, Padre? Esse amor, uma resposta amorosa. Uma resposta amorosa, de forma concreta, prática, né? Esse pedido de Nosso Senhor a esta santa que traduz para nós essa concretude, né? Amar Jesus de forma efetiva e prática também na comunhão, na oração, pedindo pelos outros, né? A conversão dos pecadores, inclusive nós pecadores. Então, não deixar de amar o Senhor e de rezar também por nós e pelos outros. Vamos rezar juntos sempre, então. E o programa Redenção tem esse objetivo de te ajudar a rezar, conhecendo os ensinamentos de Santo Afonso, e ele que com ensinamentos tão atuais nos leva a cada vez mais nos aproximar da salvação. É claro, né? Cada um fazendo a sua parte, na sua realidade. Vamos lutando sempre. E aí nós estamos conhecendo a experiência do Papa Francisco, quando em vida ele teve com Santo Afonso. Ô Padre, Santo Afonso, ele é patrono dos confessores, é isso? Ele é considerado patrono dos confessores e também dos moralistas, ou seja, daqueles que estudam a teologia moral. Essa teologia ensinada tão bem por Santo Afonso, de tal forma que ele é reconhecido pela Igreja como doutor, dada a sua contribuição, os escritos, a experiência que ele transmite por sua teologia moral. Então, patrono dos confessores, porque também essa teologia moral ensina, ajuda os confessores no atendimento dos penitentes que acorrem ao confessionário e que buscam ali a penitência, a emenda de vida, a mudança e também a orientação para progredirem espiritualmente. Então, Santo Afonso ele tem uma gigantesca contribuição no sentido de auxiliar quem busca uma vida nova, quem se confessa, quem quer crescer na fé e se unir ainda mais a Jesus. E na Escola de Afonso com Francisco de hoje, nós vamos saber onde Santo Afonso teve toda essa inspiração. Motivo de grande louvor a Deus é todo o ensinamento que temos hoje em nossa igreja de Santo Afonso. Tanto nos ensina com seus ensinamentos e é por isso que a cada programa a Redenção, para resumir tudo que nós meditamos, deixamos aí o pensamento de Santo Afonso. Você pode colocar dentro da sua bolsa esse pensamento, tira uma foto, deixa aí no seu celular, para te ajudar a rezar durante toda a semana. O pensamento de hoje diz assim, ó: Meu Jesus, agora que vos vejo cercado, não de anjos que vos louvam, mas dessa plebe que vos odeia e despreza, que farei? Continuarei, talvez, a desprezar-vos como foi no passado? Não. Na vida que me resta, quero estimar-vos e amar-vos como mereceis. Vós serei meu único amor, meu bem, meu tudo. É a grande resposta que Santo Afonso nos convida a dar a tanto amor que Jesus tem por nós, não é, Padre? A contemplação do Senhor, cercado não por anjos, mas por quem o odeia e despreza, leva a esse questionamento. O que eu vou fazer? Eu que vejo a entrega de Jesus, né, ele cercado por quem deseja matá-lo, aniquilá-lo, qual que será a minha atitude? Eu vou endossar a fileira daqueles que querem crucificá-lo, pela rejeição, pela apatia, pela indiferença, pelo não compromisso, ou farei o contrário?
Amarei o Senhor com todo o meu coração, força e entendimento. É isso que Santo Afonso quer fazer, suscitar em nosso coração, quer nos provocar, para que a gente não fique indiferente, não lave as mãos como Pilatos, mas que faça alguma coisa no sentido de acolher Jesus, que tanto fez por muito me amar, por muito nos amar. Então, a atitude, a entrega dele, ela provoca ou deve provocar em mim uma resposta. E aí Santo Afonso diz, na vida que me resta, outra coisa eu não quero fazer senão amar-vos como mereceis. Nem sempre eu amo o Senhor como Ele merece, de fato, verdade. E aí a palavra de Deus nos recorda que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor da boca para fora vai entrar no reino de Deus. É preciso concretude, né? A fé sem obras é morta, já nos ensina São Tiago. Então, esse amor que se concretiza, que é visibilizado por atitudes que manifestam esse compromisso com Jesus, né? Eu amo o Senhor, por isso eu pratico a sua palavra, eu socorro os irmãos que mais precisam, eu rezo, eu faço valer a pena a minha vida de modo a me deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor espera de nós, de você, uma resposta. Que resposta você tem dado a Jesus? Ô Padre Frederico, e essa resposta, quando a gente fala de responder de forma amorosa, não é uma coisa romantizada. A gente tem que colocar o pé no chão e pensar, eu sou humano, eu tenho minhas fragilidades, então não é romantizado, é esforço mesmo de dar essa resposta, não é, Padre? Caísa trouxe muito bem. Não é uma ideia de amor romântica, não, é algo muito prático. Esforçai-vos pelas coisas do alto, onde está Deus, já nos revela as Sagradas Escrituras. Eu tenho que me esforçar para amar a Deus, para viver a sua palavra, para praticar os mandamentos, para amar o meu irmão. Não é fácil. É o meu esforço unido à vida na graça, ou seja, eu tenho que rezar, pedir o auxílio divino, a graça do Senhor e correr para encontrar aquele que já me encontrou, Jesus nosso Senhor. Então é essa dinâmica, né? Não tem vida cristã que é parada, que é estacionada, não. É movimento. O amor me leva a me movimentar para alcançar o amado que é Jesus. E nesse movimento a gente precisa de uma ajuda, que é a graça de Deus que a gente alcança através da oração, hein, Padre Frederico? Da oração, né? A oração é a nossa força. Sempre. Então, por isso agora nós iremos rezar pedindo de Deus as graças para a nossa vida, para a sua vida. Então, abra o coração e conosco entre nesse espírito de comunhão com Deus, de oração que nos liberta e salva, porque Jesus veio para nos dar essa vida verdadeira. Então, clamemos força, supliquemos a graça e não desanimemos no caminho do bom combate pela fé. Amém. Vamos rezar com fé, então. O coração terno e fiel de Jesus, inflamai o meu pobre coração, para que se abrase de amor para convosco, como vós para comigo. Ajudai-me e fortalecei-me. Dai-me a graça de vos invocar sempre e de repetir sem cessar: meu Jesus, dai-me o vosso amor, dai-me que vos ame muito. Ó meu amado Senhor, detesto tudo que vos desagrada, e no futuro só a vós quero amar, e aquilo que vós amais. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame mais e mais, e vós, Maria Santíssima, obtende-me a graça de nunca deixar de vos dizer: minha mãe, fazei que eu ame a Jesus Cristo. Que esse amor cresça no nosso coração e que façamos o esforço a cada dia para que esse amor aconteça em nossa vida, não é, Padre? É esforço da nossa parte, é compromisso, é decisão de fé, mas nós podemos e devemos contar sempre com o auxílio celestial, inclusive como terminou a oração, né? Pedindo a intercessão bendita de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ela nos traz Jesus e a Ele sempre nos conduz de forma segura. Ela nos ensina: façam aquilo que o meu filho vos disser.
Eis aí o grande segredo para uma vida abençoada e feliz. E agora, de coração aberto, com esse desejo de dar essa resposta, né, de contar com a graça de Deus no nosso esforço de cada dia, vamos receber a bênção de Deus pelas mãos do Padre Frederico. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria ter a sua companhia aqui no programa Redenção. E Padre, todos podem contar com as nossas orações e esperamos que todos rezem por nós também, né, Padre? Rezem por nós rezaremos por vocês e, claro, esperamos você no próximo A Redenção. Esteja unido a nós para também crescer na fé, conduzido sempre pelo Espírito Santo e aprendendo de Santo Afonso Maria de Ligório a amar mais e mais a Jesus nosso Senhor. Que Santo Afonso interceda por nós. Até breve. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o seu evangelho.